Olá a todos, bem-vindos! Nós estamos em mais uma semana do nosso projeto, dando continuidade ao que toda semana viemos aqui, falamos e tentamos de alguma forma trazer uma mensagem para nos inspirar e para nos dar força para continuar no nosso dia a dia. E eu não preciso dizer a vocês como nós estamos precisando de força, como nós estamos precisando de palavras motivadoras, de atitudes motivadoras, de ideias que a gente possa de alguma forma enfrentar um inimigo que, como todas as pessoas falam, é um dos inimigos mais difíceis que a gente pode enfrentar, porque ele é um inimigo que ele é invisível. Ele é um inimigo que nós não vemos. De alguma forma, a gente pode, Deus me livre, estar perto desse inimigo e a gente nem sabe porque a gente não consegue ver. A gente não consegue se preparar. E é por isso que é muito importante cada um de nós, em qualquer lugar do mundo que nós estejamos, seguir as orientações para que nós possamos guardar a nossa saúde, a saúde da nossa família, a saúde, se Deus quiser, de todo mundo. E isso depende muito de cada um de nós. Porque se cada um de nós fizermos o que nós precisamos fazer, sem dúvida alguma, esse inimigo invisível chamado coronavírus, ele não vai conseguir se alastrar, e sim a gente vai conseguir, através das nossas atitudes, diminuir ele. São dias de desafios, são dias de testes. Estamos em dias de provações contínuas, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto e segundo a segundo. Mas são nesses momentos, pessoal, em que nós precisamos nos fortificar e encontrar não a razão por que tudo isso está acontecendo. Na semana passada, no vídeo que nós gravamos, eu espero que vocês tenham gostado e assistido. Se você não assistiu, é só olhar no nosso canal. Na semana passada, na Parashá de Ki Tisa, nós explicamos algo muito forte do Hatam Sofer, que existem coisas no mundo que não temos condições de entender. Moshe pede para Hashem para olhar a face dele, ou seja, para olhar tudo revelado, e Hashem fala: Moshe, não dá. Você só consegue olhar o que está por trás, de uma forma retroativa. Então a gente fica perguntando, ou se perguntar o tempo inteiro, por que o corona, por que isso está acontecendo, por que Hashem está fazendo isso, é muito difícil da gente encontrar uma resposta. É por isso que muitas pessoas vêm e falam, está acontecendo isso por causa disso e etc. Só que eu vejo de uma outra maneira isso. Não, Deus me livre, criticando ninguém. O que eu vejo é que Hashem, ele está mandando isso, em primeiro lugar, isso tem um objetivo, que nós não sabemos nesse momento, mas vamos descobrir. Mas a gente vê, e isso aparece muito na Gemara em Masechet Brachot, no Talmud, que quando Hashem manda para o mundo, manda para alguma pessoa um sofrimento, Issurim, esses Issurim, a pessoa tem que lekabelotam que ahavá, tem que receber eles como uma demonstração gigante de amor a Deus, a cada um de nós. E qual o motivo que a gente tem que receber com amor, pessoal? Como a gente consegue olhar a situação no mundo? Tudo começou na China, como está a Itália hoje. Aqui em Israel, nós estamos também fechados em casa, todo mundo de férias, as crianças, orientações de não sair. No Brasil também, em todos os lugares do mundo. Então, como a gente pode olhar isso como amor? Como a gente pode olhar isso e falar, uau, realmente Deus ama o mundo? Parece o contrário. Parece que Deus quer castigar o mundo. Parece que Deus agora... Então a gente tem que entender, pessoal, que Deus, isso é uma das bases muito grandes que a gente tem que ter na nossa vida. Deus, ele se preocupa com cada um de nós.
Deus, ele quer estar perto de cada um de nós. Só que a maneira pela qual muitas vezes Deus faz para que nós consigamos nos aproximar é trazendo ao mundo, ou trazendo para uma pessoa um determinado sofrimento. Ou seja, quando Deus ele faz uma pessoa sofrer, faz uma família, Deus me livre, sofrer, ou faz a humanidade sofrer de alguma forma, o que ele quer na realidade é que nós nos aproximamos dele. Eu vou explicar para vocês isso de uma forma incrível, simples, mas muito profunda também. Nós sabemos que Adão, Havá e a cobra, todo mundo conhece a história, a gente não vai voltar a isso agora, também não é o nosso assunto. Mas a gente vê que cada um deles recebeu um castigo. Adão, por exemplo, ele tem agora que trabalhar para poder conseguir o seu sustento. Antes tudo vinha de uma forma fácil, agora Adão, você vai trabalhar a terra para poder conseguir a sua parnassá, o seu sustento. A mulher, a gente sabe que vieram as dores do parto, não é verdade? E a gente vê que a cobra, ela tem um outro castigo, um pouco diferente. Nós sabemos, de acordo com todos os Midrashim, que eles falam que a cobra ela tinha pernas. A cobra ela caminhava, ela não rastejava. E Deus falou, cobra, você agora vai ficar sem as suas pernas e agora você vai rastejar todos os dias da sua vida. Todos os dias você vai rastejar. E aí a gente se pergunta qual foi o pior castigo. Então tem gente que fala que o pior castigo foi o do homem, tem gente que fala que o pior castigo é da mulher, e tem gente que fala que o pior castigo é da cobra. Mas eu quero tratar com vocês algo interessante. Em relação ao homem e à mulher, os dois castigos são castigos difíceis, mas a consequência deles, ou o resultado desses castigos, são muito fortes e muito importantes. Por exemplo, o homem, ele tem que trabalhar, mas o trabalho dignifica a pessoa. Ele vai trabalhar, ele vai ter o suor, mas no final ele vai ter dinheiro para poder colocar comida em casa, para poder dar mais tzedakah, para poder ter lazer com seus filhos, para poder sair, etc, etc, etc. A mulher, ela vai ter a dor no parto, mas no final o que vai sair? Vai sair algo lindo, vai sair uma vida, uma das maiores provas da existência de Deus, é o nascimento de um filho. Então a gente vê que no caso de Adão e Havá é algo difícil, mas é algo que é muito bom depois. É algo que depois existe vida, existe uma continuidade. Agora, a cobra é um pouco diferente. A cobra, a princípio, parece o melhor castigo. Por quê? Porque a cobra agora ela vai rastejar. Ela quer agora comer, não sei, uma maçã. Ela vai agora rastejar, ela vai subir na árvore e vai chegar e vai pegar a maçã. Ela agora quer, aonde ela quiser chegar, ela vai chegar. É verdade. Só que por outro lado, nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Por que pela Kabbalah o castigo da cobra é o pior de todos? Porque quando Deus fala para a cobra, cobra, você agora vai ter tudo o que você quer na sua vida, Deus está falando para a cobra, tá? No bom português, cobra, faz o que você quiser da sua vida, eu e você estamos desconectados. Se a cobra consegue tudo o que ela quer na vida, o que significa? Significa que ela não precisa de Hashem para nada no mundo. Ela quer comer, ela consegue sozinha. Ela quer, Deus me livre, soltar um veneno em alguém, ela consegue sozinha. Falam os Rahamim. O castigo de uma pessoa que não precisa de Hashem, ou que não tem um contato com Hashem, é o pior de todos. Por isso, da cobra é o pior castigo de todos. Então, pessoal, quando a gente às vezes passa a nossa vida e a gente não recebe algumas oportunidades, ou não recebe o que a gente chama uma chamada de atenção de Hashem, a gente muitas vezes tem que falar, uau, será que está acontecendo alguma coisa? Por isso vem a Gemara e fala
que quando Hashem faz algo no mundo, ele faz alguém sofrer, a humanidade, de alguma forma sofrer, ficar em isolamento, e tudo isso que a gente está vendo, essa pandemia que a gente está vendo que se alastra cada vez mais, na realidade Deus está querendo falar, eu amo você. Eu amo cada um de vocês. E eu estou fazendo isso para que vocês de alguma maneira encontrem algo para poder se aproximar de mim. Ah, mas eu já sou próximo, eu já coloco o tefilim, eu já faço o Shabbat, eu já como kasher. Tudo isso pode ser verdade. Mas a gente sempre tem alguma coisa a mais para se aproximar. A gente sempre tem alguma coisa a mais para se fortificar. E é isso que a Hashem está falando. Então, pessoal, quando a gente olhar isso que está acontecendo, não vamos somente nos perguntar o porquê e ficar loucos de não entender o porquê. Vamos olhar isso como uma demonstração de amor. É verdade que pessoas estão morrendo. É verdade que pessoas estão enlouquecendo com esse isolamento. É verdade que pessoas estão doentes. Mas é muito mais fácil olhar a vida como que isso é uma oportunidade para a humanidade do que olhar de uma outra forma. É muito mais bonito e é muito mais verdadeiro olhar que Hashem está querendo fazer justo o contrário do que ele fez com a cobra. Ele está querendo falar para a gente, eu amo vocês, eu me preocupo com vocês, por favor, vejam a oportunidade que eu estou dando a vocês. E é isso que a gente precisa, dessa maneira que a gente necessita olhar tudo isso que está acontecendo. Então, pessoal, tudo isso que nós falamos foi uma pequena introdução. A vantagem é que, como as pessoas estão em casa, a gente hoje está utilizando a internet, as mídias sociais para muitas coisas boas e bonitas. Vocês conseguem imaginar se essa situação acontecesse há 50 anos atrás, há 40 anos atrás? Como ia ser difícil hoje em dia? Baruch Hashem, olha como olhar as coisas de uma forma boa. Baruch Hashem, a gente tem internet. Baruch Hashem, a gente pode falar com as pessoas, talvez não fisicamente agora, nesse momento, mas a gente pode falar com as pessoas com conferências e agora com aplicativos que fazem aulas online. Tudo isso é muito difícil. É difícil falar para uma câmera. É difícil dar aula para alunos e os alunos são apenas virtuais. É verdade. Só que muitas vezes a distância, ela também é uma demonstração de amor. E a brachá que Deus deu para o mundo, quando ela é utilizada da maneira correta da internet, é algo que a gente tem que olhar e falar, Hashem Todá. Porque se fosse alguns anos atrás, eu não saberia o que a gente estaria falando agora. Como que a gente estaria se comunicando agora. Então a vantagem de olhar tudo isso é ver que as pessoas agora, de alguma maneira, têm mais tempo. É verdade que quem tem filhos pequenos é mais difícil, está todo mundo em casa, os dias parecem que não terminam. Né? Quando chega às 5 horas da tarde, parece que são meia-noite de tão exausto, tão cansado. Mas não esqueçam, são oportunidades. É uma oportunidade que a Hashem está te dando na sua vida. Então aproveita, não fica reclamando, não fica procurando explicações o tempo inteiro. Aproveita ela para se fortificar na sua vida, na sua família. E é isso que ele quer porque ele te ama. Então, por mais que essa introdução durou 13 minutos, e Baruch Hashem, como eu falei, a gente tem um pouco mais tempo, então eu vou tentar seguir um pouco mais profundo. Eu acredito, mas eu acredito nisso, que quando coisas dessa proporção acontecem, uma das áreas do judaísmo que a gente tem que se fortificar, e depois a gente vai falar sobre a Parashá, é, como eu sempre falo, a emuná e o bitachon, a fé e a confiança em Deus. Eu sei que eu já falei sobre isso várias vezes, mas o que eu queria tentar fazer com vocês em alguns minutos é ler, junto com vocês, as alachot do Rambam, do Maimônides, porque eu não tenho dúvida que quando a gente se fortificar nisso, a gente vai olhar tudo isso que está acontecendo de uma forma completamente diferente, e depois, relacionando com a Parashá, a gente vai tentar chegar numa conduta apropriada para essa situação. Vem comigo, pessoal, vamos lá. O Sefer que a gente vai estudar se chama Sefer Amadá, ok? O livro do conhecimento do Rambam, e a gente está em Ilchot Yesodei Torá. O Rambam chama essas alachot da base da Torá. A gente vai ler 2 ou 3 alachot apenas,
para poder se fortificar, e depois vamos entrar na nossa Parashá, Parashat Vayakel Pekudei, terminando o Sefer Shmot, Parashat HaChodesh, que a gente vai ter, ou teria que ler esse Shabbat, que é a Parashá que antecede o mês de Nissan, ok? Semana que vem nós teremos Rosh Chodesh, a gente já vai falar sobre ela, segura mais um pouco, porque o que nós vamos falar agora é muito interessante. Se você tem esse livro em casa e você quiser dar agora um pause e abrir esse livro para estudar junto comigo, ia ser interessante, senão não tem problema algum, a gente vai ler em hebraico e vai traduzir e vamos entender coisas fortíssimas do Rambam, coisas básicas, mas coisas fortíssimas, porque eu acho que é isso que a gente também quer agora. Fortificar essa nossa emuná. Tem coisas que a gente sabe, mas a gente precisa se fortificar. A gente sabe que é importante guardar Shabbat. A gente sabe que é importante comer kasher. Mas talvez agora é hora de se fortificar nesse assunto. Então vamos lá, pessoal. Logo no primeiro capítulo, o Rambam, o Maimônides, fala o seguinte. Olha como ele começa. Yesod ha-yesodot. A base de todas as bases. Ve'amud ha-chochmot. Ok? E a coluna de todas as sabedorias, né? A base de todas as sabedorias. Leyedá é saber, não acreditar, saber. Sheyesh Shem Matsui Rishon, que tem algo que ele veio primeiro de tudo. Veu Mamatzi Kol Animtza, e ele preenche, ele está presente em tudo o que existe no mundo. Ou seja, Hashem está presente em tudo que existe no mundo, no corona inclusive. Não achem que não. Ve'kol hanimtzaim min hashamayim va'aretz, e tudo que existe nos céus e na terra, uma beineihem, e o que tem no meio entre eles, entre o céu e a terra, lo nimtzeu, eles não se encontram, ela me'amitat imatzo. Somente por quê? Porque essa é a vontade de Hashem. Ve'im yale aldat sheu eno matsui, se em algum momento subir a sua cabeça que Hashem não existe, lo matsui, ele não é encontrado, ein davar acher yachol leimatzot, nada no mundo vai estar de pé, vai ser encontrado. Ve'im yale aladat, agora, se vai subir, ok? Ou seja, se para Hashem ele vai falar que no mundo não vai ter nada que vai ficar de pé, nada vai ficar de pé. Mas se subir ao conhecimento, ao entendimento, à sabedoria de Hashem, she'en kol hanimtzaim milvado metzuim, u levado yematzui. Se ele chegar à conclusão de que nada no mundo precisa estar de pé, o levado yematzui, ele sempre vai estar. Velo yevatel u lebatulam, ou seja, porque ele independe de outras criaturas. Hashem sempre será Hashem, independente do que eu faço, independente do que você faça, independente do que a humanidade faça. Hashem sempre será Hashem. Shekol hanimtzaim tzrichin lo, todas as criaturas precisam dele. Veu baruchu eino tzarich lahem, mas Hashem não precisa de cada um de nós. Velo leachad mehem, e nem de qualquer pessoa. Lefichach ein amitato ki amitat echad mehem. Então a verdade de Deus não é como a nossa. O que o Rambam está falando aqui, pessoal? É algo, de novo, como nós falamos, muito básico, mas muito importante para a gente entender. A sabedoria de Deus não é nossa sabedoria. Deus está e estará presente em tudo no que tem no mundo. Nos céus, na terra e o que existe no meio entre o céu e a terra. Então, a gente vê que, sem dúvida alguma, é o que o Navi, o Rambam só termina e fala, isso é o que o profeta fala, Hashem Elokeichem Emet, que Deus, o nosso Deus, é verdade. O levador Emet, apenas ele é a verdade. Ve'en leacher emet keamito, e ninguém tem
a verdade que ele tem. Veu, e agora é o que a Torá falou, em od milvado, que não tem ninguém a não ser ele. Kelomar, em shum matsui emet milvado kemoto. Não tem nenhuma criatura verdadeira como ele. Então a gente vê que o Rambam está querendo dizer para cada um de nós algo muito importante, muito grande. Ele está querendo que a gente entenda o que é Deus. O que Deus ele representa para o mundo e o que Deus precisa representar na vida de cada um de nós. Se a gente, apenas com isso que nós falamos do Rambam, tem muito mais coisa, um livro inteiro, sem dúvida alguma, mas se a gente só nessa parte se fortificar, sem dúvida o corona ele vai ser visto na nossa vida de uma outra forma. Vai ser visto como um tempo difícil, vai ser visto como um tempo de testes e de desafios, como nós falamos no início, mas por outro lado, a gente vai tentar tirar desse momento coisas positivas, coisas fortes, coisas ensinamentos para a nossa vida. Eu quero dar para vocês alguns deles que a gente pode tirar, talvez para nos fortificar, e eu falo isso para mim pessoalmente, obviamente. O primeiro deles, pessoal, é a casa. Sem dúvida, o que está acontecendo, a gente vê que as pessoas, na sua rotina, no seu trabalho, né, a gente toda hora está saindo, voltando, saindo e voltando, saindo e voltando. Quando agora a gente olha e a gente vê que pessoas estão dentro de casa, o governo fala, tentem não sair de casa só para coisas essenciais, supermercado, farmácias e etc, etc, etc. Quando a gente olha isso e a gente se pergunta, a gente fala, cara, eu vou ficar louco, eu vou ficar maluco, como que eu vou conseguir lidar com isso? Como eu vou conseguir lidar em ficar na minha casa o tempo inteiro? Mas eu acho que Deus está falando pra gente, valoriza a sua casa um pouco mais. Você passa tão pouco tempo na sua casa. Você passa tão pouco tempo valorizando cada lugar. Você passa tão pouco tempo fazendo a sua casa ser o seu mikdash, o seu santuário pequeno, para construir o mikdash gadol, se Deus quiser, o grande templo sagrado que a gente está esperando e a gente mamash espera com toda a emuná. Deus está falando talvez para a gente, pessoal, olha a nossa casa, valoriza a nossa casa. Agora não tem escola, você tem que ficar com seus filhos, você trabalha e etc, mas você tem que ficar com seus filhos. Uau, que oportunidade! Vamos tentar entender. É óbvio que é difícil. É óbvio que é difícil passar 18, 16 horas o tempo inteiro com as crianças. É claro. Mas a Hashem está querendo mostrar para a gente que nós temos essa força. Ao invés de a gente falar, ai, eu não aguento mais, eu sei que a gente fala isso às vezes, mas a gente está falando, olha que força você tem. Eu quero te mostrar o que é uma família mais uma vez. E às vezes essa demonstração ela precisa vir com, infelizmente, coisas negativas, como o corona, que está pegando cada um de nós e que está trazendo e está se espalhando de uma forma fora do normal. Então a primeira ideia do que a gente falou é a casa. Valorizar a casa, valorizar um pouco mais a família. Aproveita esse tempo para trabalhar um pouco mais com seus filhos. Senta com eles, senta com seu marido, com a sua esposa. É tempo. Deus está dando para a gente agora como uma preparação para Pessach, em que os escravos não tinham controle sobre o tempo. Deus está falando, o tempo agora está na sua mão. Vai. Você está atrasado no Daf Yomi, no estudo diário de Gemara, vai. Você está atrasado um pouco no estudo, você não consegue, com toda a rotina, estudar um pouco de Torá. Você não consegue fixar tempo na sua vida de estudar Torá. Agora é o momento de você conseguir. Você não consegue falar com seus filhos. Agora é o momento. Mas e agora com as pessoas de fora? Também agora é o momento. Senta um pouco, entra em contato com pessoas, faz o bem. A gente agora está tendo uma chance tão grande de fazer bem para as pessoas, de mandar uma mensagem fortalecendo as pessoas, de falar, você precisa de alguma coisa, eu posso te ajudar, faz uma videoconferência, chama ela pelo WhatsApp, pelo FaceTime, por onde você quiser. Mas a gente tem uma chance, a gente está ganhando uma oportunidade.
É óbvio que a gente tem muitas restrições, mas essas restrições, elas vêm para ensinar algo gigantesco para a nossa vida. E agora, eu quero fazer um salto para a nossa paraxá, porque ela tem algo muito interessante. Nós sabemos que cada sinagoga está agindo de uma determinada maneira, ou seja, existem sinagogas que estão fechando os seus minyanim, existem sinagogas que não vão funcionar Shabbat, existem sinagogas que vão funcionar, mas com um número muito reduzido, até 10 pessoas e etc. Então, o que eu quero falar é que esse Shabbat, ele vai ser um Shabbat totalmente diferente. Ele vai ser um Shabbat que a gente tem uma oportunidade de entender o que é o Shabbat de verdade. Aí vocês vão olhar para mim e vão falar, como, Fábio? Como isso é possível? Eu vou estar trancado em casa. Se não tiver tefilá, eu nem vou poder ler na Torá, porque eu estou com a minha família. E a gente vê que no início da nossa paraxá, que a gente vai ler essa semana 2 parashiot, vai aquele pekudei terminar, né? O Sefer Avdut ve'Ageulah, o livro da escravidão e da redenção, Sefer Shemot. A gente vê que Moshe Rabbeinu, ele chama todo o povo, vai aquele Moshe. E a primeira lição, que quando ele chama todo o povo, ele fala Shabbat. Shabbat. Shabbat acima de tudo, fala Moshe para Israel. E agora a gente tem a chance de la'asot et Shabbat ledorotam britolam, de fazer o Shabbat por todas as gerações um pacto eterno, um pacto contínuo, um pacto que ele será literalmente para sempre. Ou seja, o que eu quero falar com vocês é que a gente tem a chance, nesse Shabbat, que a gente não poderá sair de casa, ou que a saída de casa será muito restrita, a gente tem uma chance também muito grande de usar o Shabbat da forma verdadeira que ele tem que ser utilizado. De usar o Shabbat de uma forma muito importante. Com muitas restrições, é verdade, por conta de toda a situação, mas de uma forma elevada, de uma forma verdadeira, de uma forma para entender um pouco mais o que é isso tudo que está acontecendo na nossa vida, essa turbulência, essa pandemia que parece que o mundo está virando do avesso, que parece que a gente está no final dos tempos. Calma. Respira. As coisas vão ficar bem, porque isso é de Hashem. E se é de Hashem, vai ser para algo muito bom. Bezrat Hashem. Continuando um pouco, a gente, quando tem situações em que a gente é colocado em um desafio, a gente tem normalmente, e a Torá mostra pra gente, nós iremos provar isso, nós temos normalmente 2 maneiras de se comportar. Existe o que a gente chama da histeria, do desespero, do desequilíbrio emocional. E o outro tipo da reação é o zilzul. É o desprezo por tudo o que está acontecendo. Vocês estão entendendo que exatamente esses 2 extremos são extremos que têm acontecido muito com essa situação. Por um lado, nós vemos pessoas desequilibradas emocionalmente, desesperadas, falando, quando vai acontecer comigo? Tem que tomar cuidado com essa atitude, porque a Torá fala que essa atitude do desequilíbrio emocional é uma atitude que nós vimos no pecado do bezerro de ouro. É uma atitude que Am Israel, quando por algumas horas, de acordo com a conta deles, Moshe Rabbeinu não desceu do Har Sinai, eles chegam para Arão e falam, Arão, a gente está desesperado, o que vai ser agora da nossa vida? O que vai acontecer? Como que a gente vai falar com Deus? Por favor, Arão, faz para a gente um Deus, porque esse Moshe a gente não sabe o que acontece. Eles estão o quê? Eles estão desequilibrados. Eles estão desequilibrados emocionalmente. Qual é a consequência do desequilíbrio, meus queridos e minhas queridas? É o Retaegel. É algo que não é a vontade de Deus. Então eu quero te falar que se você se encontra nessa situação, em primeiro lugar eu quero dizer que eu respeito muito a pessoa que se encontra nessa situação.
Mas a gente tem que ter um pouco mais de calma. A gente tem que entender, colocar um pouco mais os pés no chão e falar, se o povo judeu tivesse esperado mais 6 horas, Moshe estaria com eles. O Retaeg não aconteceria e a gente não sofreria as consequências desse pecado até hoje. Então a gente tem que ver que é hora, como eu falei, de respirar. É hora de pegar fôlego na nossa vida, e o fôlego é a Torá. E o fôlego são os valores, é a nossa família, é o Hesed, é a bondade que a gente faz o tempo inteiro. Então nós falamos sobre o desequilíbrio. Por outro lado, a gente vê pessoas que olham as determinações do governo e falam: quem são eles para falar alguma coisa? Eu vou para a praia, eu vou continuar saindo, eu vou continuar fazendo a minha rotina normal, não quero nem saber, que eu tenho que me preocupar. Esse é o zilzul, esse é o desprezo por alguma coisa, e que a gente sabe que isso pode ter consequências muito negativas. A pessoa pode, Deus me livre, contrair essa doença, ele pode inclusive passar essa doença para os outros. Olha que irresponsabilidade. E a Torá também traz, também no Sefer Shemot, um caso de zilzul, o caso de Datan e Aviram, esses 2 homens que quando o man caía dos céus e Moshe Rabbeinu falou para eles, olha, o man que vocês pegarem hoje é só para hoje, não deixem sobrar para amanhã. O que eles faziam? E se não cair amanhã? Eles duvidavam de Moshe, zilzul, desprezavam o que Moshe falava, eles deixavam sobrar, e o que acontecia com o man, com aquela comida espiritual deles? Estragava. Ia embora. Por quê? Porque Deus está falando que o zilzul, o desprezo, ele também é algo muito nocivo para a nossa vida. O desprezo, ele é algo que faz com que a gente não se comporte da maneira adequada. Então a gente vê que esses 2 extremos são extremos que a Torá, Hashem já está falando para você, não siga eles. Encontre o equilíbrio. Encontre, de novo, a precaução, a seriedade, não desprezar, mas por outro lado não entre em desespero. Calma, coloca os pés no chão, as coisas vão se resolver, vai dar tudo certo. Se você se cuidar, se você se guardar, se você seguir tudo, as coisas vão dar certo. Se aproveita disso, aproveita dessa situação. Não olha o lado vazio do copo, olha o que está cheio. Olha as oportunidades que a gente está tendo na nossa vida nesses dias, como nós falamos agora. Então, eu quero que vocês saibam que, como não poderia deixar de ser, a Torá já está mostrando para a gente o que fazer. Para que a gente possa terminar, e mais uma vez eu peço um pouco de desculpas, que o vídeo está um pouco mais longo, mas eu acho que tem tanta coisa importante, e agora a gente tem um pouco mais de tempo para poder ver, ou não, depende de cada caso, mas se não, a gente pode parar. A internet dá essa ferramenta para a gente de parar e depois voltar e escutar e etc. A última parashá do Sefer Shemot, Parashat Pekudei. Nós estamos no ápice da alegria. Vem Moshe, a Torá desculpa e fala, ele é Pekudei a Mishkan. A Torá descreve as contas do Mishkan, Mishkan Edut, ou seja, o Mishkan, que é um testemunho, Asher Pukal Alpi Moshe, Avodat Levim Bead Itamar Ben Aaron HaKohen. A Torá, ela vem descrever as contas. O Rashi logo no início fala, o que é isso de contas? Então o Rashi fala, Parashazó, nessa porção, Nimenu Kol Mishkelei Nidvat HaMishkan. Foram contados tudo que foi oferecido para a construção do Mishkan, lekesef, para prata, ulezaav, para ouro, ulenechosh, para bronze. Venimnu kol kelav lechol avodato. E também vão ser contados todos os utensílios para cada trabalho específico. E a gente vê que tem algo um pouco estranho nesse passuco, porque está escrito assim, ele pekudei a Mishkan, Mishkan. 2 vezes a palavra Mishkan. Vem o Rashi, e ele meio que dá, no bom português, um tapa na nossa cara nesse momento. A gente está falando aqui de uma forma metafórica, obviamente. Por quê? Porque a gente está num momento gigantesco. A Torá está descrevendo um momento que o Mishkan foi oferecido muito dinheiro. E está detalhando tudo. Todo mundo está alegre. Vem o Rashi e fala, Edut le Israel. Não, desculpa, Shnei Peamim. Está falando 2 vezes. Por quê? Remez lemikdash שנתמשכן בשני חורבנים על עוונותיהם של ישראל.
O Midrash Tanhuma, e o Rashi traz ele aqui, ele fala, por que está escrito Mishkan, Mishkan? Para te falar que por causa do pecado de Am Israel, ele está lembrando que vão existir 2 Batei Mikdash e esses 2 vão ser destruídos. Rashi, que isso? Nesse momento que a gente mais precisa de você, você vem e pum, e fala, como assim? Parece o que a gente está sentindo agora. Nesse momento que a gente deveria, como a gente fala, Chodesh Adar a gente está ainda. Mês de alegria, a gente vai entrar no mês da Geulah, o mês de Nissan. A gente deveria estar explodindo de alegria. No mês de Nissan, nós não recitamos Tachanun nas súplicas. Como eu posso ter alegria nisso tudo? Parece que Deus veio agora e falou, bum, destruição. Olha o corona, olha tudo. O que a gente tem que entender aqui, e eu acho que é isso que o Rashi está querendo falar, para cada um de nós, é o seguinte, pessoal. Que na realidade, a Torá, quando ela faz as contas, o Ohr HaChaim HaKadosh, isso vem responder a nossa pergunta, o Ohr HaChaim HaKadosh, ele fala, por que a Torá veio falar das contas do Mishkan? Então o Ohr HaChaim, ele fala, para poder valorizar essa conta, e que no momento que ele valoriza essa conta, todas as contas, tudo que se contou, no mundo, eles vão de alguma forma se anular. Ou seja, existe uma teoria aqui do Ohr HaChaim muito interessante, muito profunda, que a gente não tem como detalhar toda agora, que ele fala que quando você conta alguma coisa, você be'etzem reduz essa contagem de uma forma fora daquilo que se encontra. Ou seja, você valoriza aquilo na verdade, mas você reduz o que está fora. Existem Chachamim que estão dizendo algo muito interessante baseado nesse Ohr HaChaim. Quando a gente, todo dia, a gente escuta o número de vítimas do corona, o número de doentes em estado grave, doentes em estado leve, Bezrat Hashem, que a gente não tenha mais vítimas, mamash em todo o mundo, apesar de a gente saber que isso é muito difícil com toda essa propagação, mas eu acho que o Ohr HaChaim, ele está dando uma resposta para a nossa vida agora, que quando a gente conta, por exemplo, quando a gente fala a quantidade de doentes que tem, por exemplo, agora existem 400 e poucos doentes, não sei exatamente o número nessa exata hora que eu estou gravando, o Ohr HaChaim está dizendo, quando você fizer essa contagem, você tem a chance através da sua boca de diminuir a quantidade de doentes. É como se você falasse para Deus, Deus, agora, por exemplo, tem 404 doentes em Israel, chega! Essa é a contagem, daqui para cá, acabou. É como se a gente tivesse uma possibilidade de diminuir a propagação desse vírus com a nossa boca. E é isso que a gente vê na nossa Parashá. Quando eles contam, eles falam, olha, isso é importante. Todas as outras contagens não são importantes. Então, por exemplo, se você está no Brasil e você sabe que agora tem 300 e muitos casos de corona, fale. Esses são os números de doentes e com isso, no mesmo momento, você está dando importância para essa contagem, que é óbvio que tem que dar importância, mas a gente de alguma forma tenta cancelar que essa contagem ela vai aumentar, que o número de doentes vai aumentar e por mais que acabe aumentando, mas a gente tem que saber que está na nossa mão, muitas vezes, pedir, clamar, suplicar para Deus, para que esse número ele pare. Se a gente se basear no Ohr HaChaim, eu não tenho a menor dúvida que está na mão de cada um de nós fazer isso. E é exatamente isso que eu acho que é a resposta que o Rashi quer dar para a gente. Mesmo nas contas, mesmo na alegria muito grande, você tem que sempre refletir quem é você. Mesmo nas contas do Mishkan, não esquece do Beit HaMikdash. Porque o Beit HaMikdash é o que a gente precisa buscar na nossa vida. É aonde a gente precisa chegar na nossa vida. E é isso que está na mão de cada um de nós. Que a gente possa se fortificar demais nesses dias. Que a gente possa se conhecer mais nesses dias. Mas aproveitar esses dias para crescer, para melhorar, para se transformar, para nos tornarmos pessoas melhores. E eu não tenho a menor dúvida que através disso, através da fortificação disso tudo, não olhar o lado negativo de tudo. O lado negativo a gente tem muita gente para fazer isso.
O nosso tafkid é olhar isso com o amor que Deus está mostrando para cada um de nós. Nós estamos juntos. Eu quero me colocar à disposição de cada um de vocês para, se vocês precisarem de alguma coisa, se precisar de uma palavra ou algo, por favor, entrem em contato e que Bezrat Hashem a gente olhe para trás muito em breve e veja que a gente passou por um período difícil, mas que agora nós estamos muito mais fortificados, que agora a gente está muito mais claro tudo na nossa vida e que a gente agora, como nós falamos, a gente está muito mais próximo de Hashem e que seja da vontade dele que isso tudo passe e que passe muito rápido com o que ele precisa fazer nesse mundo, mas que a gente também possa entender, fazer a nossa parte e aproveitar a cada momento. Força! Chazak, Chazak, Venit Chazek. Shabbat Shalom umevorach.